Vou ver, Almeida Vinícius. Fala, meu irmão Charles. Tá... Vê se voltou aí, que tá travando muito porque é culpa daqui da internet aqui do meu escritório de Cabo Frio. A internet é muito ruim, tá? Infelizmente. Maravilha. Obrigado, Arthur. Parece que tá legal. Dr. Artêmio Picanço presente. Então, voltamos. A internet aqui é muito ruim. Obrigado, filha. Obrigado, Maurício. Vamos lá, tá? Vou sintetizar porque eu deletei o outro vídeo. Estamos aqui para falar sobre a audiência pública, ok? Preliminarmente, muita gente está me perguntando, tá? Muita gente está me perguntando sobre uma decisão que houve no processo criminal que tirou todos os pedidos de penhora, tá, do processo. Eu sugiro, tirou todos os pedidos de penhora, pessoas se habilitando para pegar, né, o dinheiro no processo federal que estava bloqueado. Tá? Esses processos foram todos indeferidos. Muita gente está me perguntando por quê, se isso é bom ou se é ruim. Dá uma olhadinha no vídeo do Wilson de Souza, que é um irmão, um guerreiro, um economista renomado. Ele fala disso, explica muito bem. Então depois dá uma olhadinha lá, ok? A doutora Mônica Lemos me falou, tá? A doutora Mônica Lemos me falou que foi convidada também pelo doutor Áureo Ribeiro, deputado, tá? Só que declinou, dizendo que como eu já estaria lá, não teria necessidade dela ir. Tá? Então agradeço pela deferência positiva, faria a mesma coisa. Tá? Tenho muita admiração pela doutora Mônica Lemos, minha colega querida aí de luta, ok? Então vamos lá. Audiência pública. Tá? A audiência pública vai ser, como o próprio nome diz, pública. Então vai passar pela internet. Tá? Alguns clientes de Brasília da GAS estão perguntando se eles podem assistir lá no Congresso. Eu não sei. Tá? O Congresso Nacional parece que até hoje está só no modo internet, só no modo virtual. A partir de segunda ele começa o modelo híbrido. Alguns deputados vão estar lá, algumas reuniões. Então eu não sei como é que vai estar o acesso. Até me pediram para levar minha carteira de vacinação. Então eu vou levar a carteira de vacinação para eu não ter nenhum tipo de problema, tá? Então, vamos lá. Essa audiência vai tratar, tá? Em suma, da questão de legislação. Doutor Artêmio, por favor, se eu tiver errado ou me enganando em alguma coisa, só me corrija aí, que eu quero fazer essa live rapidinho, tá? Porque eu tenho uns prazos para cumprir. Só porque muita gente está me perguntando, aí eu falei, caramba, vou fazer aqui uma live 1h30, que é o meu horário que eu gosto, para poder seguir com isso. Muitos clientes de Brasília também estão perguntando assim, podemos fazer algum tipo de manifestação? Sugiro fazer contato com o Luiz Pontes, meu irmão de luta também, e o Wilson de Souza, que ele já tem esse know-how, né? Como é que faz, como é que vai ser. Eu acho que eles podem dar uma linha, né? A gente tem que estar trocando sempre informações, conhecimento, para que a gente possa avançar, seguir, ouvir conselho. Na multidão de conselhos nasce a sabedoria. Então, pessoal de Brasília que tem me perguntado sobre como vai fazer, fala com o Luiz Pontes, fala com o Wilson de Souza, vê o que eles têm a dizer, porque eles são líderes assim primorosos aqui no estado do Rio de Janeiro e têm falado para o Brasil inteiro. Essa audiência pública, então, vai tratar disso, questões de regulamentação de criptomoedas e questão também de legislação para punir pirâmides financeiras, e tem que ter legislação para punir pirâmide financeira mesmo. Pirâmide é crime. No meu entendimento, não é o caso da GAS. Tira a GAS disso, tá? No meu entendimento, tá? Respeitando entendimentos contrários. Por isso existe o magistrado juiz de direito. O juiz de direito cabe-lhe a decisão. Advogado cabe a orientação e defesa e nunca a adivinhação de futuro. Não é competência constitucional e pela lei da Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma lei federal, tá? O advogado adivinhar o que vai acontecer. Advogado não adivinha, advogado orienta, advogado fala de casos passados,
tá? A GAS me parece que não tem precedentes, tá? O caso da Atlas Quanto também é um caso diferente da AGS, pelo que eu andei pesquisando, salvo juízo contrário, tá? Qual eu escutaria com o maior prazer, aprenderia, tá? E passaria para vocês. Então, esse projeto de lei que você vai poder assistir pela internet, todo o debate, tá? Todo o debate, depois eu passo como é que vai ser, né? Como é que vai ser essa transmissão. Se alguém já souber, coloca aí. Tem uma cliente da GAS me ajudando, ela é funcionária de carreira do Congresso Nacional. Olha só que coisa legal. Não vou falar o nome dela porque ela não me autorizou. Também eu acabei esquecendo de perguntar ela se eu poderia agradecer a ela, tá? Aqui pela live. Mas se não for hoje, vai ser segunda, quando eu for dar outros detalhes e falar também do julgamento de terça-feira, que é o julgamento do habeas corpus, onde teve umas confusões aí na defesa, mas tomara que eles estejam se acertando, porque nós precisamos que isso ande. Os clientes precisam que isso ande e se resolva, tá? Que o judiciário dê essa resposta para a gente, tá? Então, na audiência, tá? Na audiência pública, que eu nunca fiz, vai ser a primeira vez que eu faço uma audiência pública, tá? Primeira vez que eu fui convidado para uma. Então, eu não sei muito bem o que vai acontecer. Eu estou sendo orientado por essa cliente que é funcionária da Câmara Federal, tá? Então, tá? Eu estou buscando informações, eu vou ter um tempo de fala e depois as pessoas vão me perguntar, tá? Parece que é isso. Então, eu vou ter um prazo regimental, tá, de falar, e depois os deputados e os presentes, que vão ser outros advogados, tá? Tem uma lista já. Tem representante do Ministério da Justiça, representante do Ministério Público, representante da Polícia Federal. Então, todos aqueles entes que trataram lá no processo criminal, que culminou na prisão do Gleidson, tá? O do Tunay, da Márcia e dos demais, estarão lá representados. Então, eu estarei lá como convidado especialista em direito tributário e cliente da GAS. Eu não sei se a GAS está mandando um representante oficial. Eu vi nas redes sociais do deputado Auro Ribeiro ele cobrando isso, tá? Claro, quem da GAS poderia estar lá está nesse momento com o seu direito constitucional de defesa cerceado, porque estão lá nas masmorras, aonde o advogado senta e tem um vidro blindado e uma grade e um telefone que grava, tá? Ou grava, talvez grave, não tem essa comprovação, tá? E uma situação altamente insalubre, no meu entendimento, inconstitucional, porque o advogado e o cliente têm que ter uma conversa límpida, reservada, para que se faça uma boa defesa. Então, talvez a GAS possa não mandar um representante oficial, porque os representantes oficiais estão presos, na minha visão, injustamente. Não cometeram nenhuma acusação, não existe acusação de crime violento, eles têm bons antecedentes, eles nunca mataram nenhuma mosca. Então, no meu entendimento, que eu volto sempre a repetir e fica gravado nas minhas redes sociais, essa prisão é injusta, inconstitucional, cria um cerceamento do direito de defesa daquele que está sendo acusado. Então, podemos entender caso a GAS não mande um representante oficial. Isso não é uma defesa minha em relação à GAS. Isso é uma constatação minha em relação à GAS, tá? Quem deveria estar lá naquela audiência pública se chama Gladson Acácio dos Santos, falando, tá? Mas ele está injustamente preso. Talvez seja essa a estratégia, tá, do Ministério Público Federal, tá, da Polícia Federal, órgãos que eu respeito demais, tá? Mas estou falando do caso concreto, tá? A gente não julga o ato,
a gente não julga o homem, a gente julga o ato, né? E este ato, tá, é injustificado, tá? É ilegal e, no meu entendimento, inconstitucional. Então eu vou ter esse tempo de fala, tá? E depois vai ter o tempo de pergunta. Isso é a orientação que me passaram, tá? E nisso eu vou desenvolver sempre analisando a questão, né, que me compete de especialista e também falando pelo princípio constitucional que eu tenho direito, né, a me expressar, tá? E tô aqui, né? Eles estão vendo meu rosto, Jefferson Sarandi Brandão, OAB-RJ 127-348. Então eu sou identificado e tenho direito constitucional de me expressar. Então eu, daqueles que estão milhares me mandando, doutor, me representa lá. Então eu, cliente da GAS, vou falar também como cliente da GAS. E falar aos quatro cantos do nosso país da ilegalidade, da injustiça que está havendo em relação a essas pessoas que não cometeram crime nenhum. Doutor, como é que você sabe que eles não cometeram crime nenhum? Não existe sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, enquanto não existe sentença penal condenatória transitada em julgado, não há que se falar no cometimento de um crime. Porque quem diz que a pessoa cometeu um crime é o juiz de direito, depois o desembargador de direito e depois o ministro, tá, do STF, STJ, dependendo do caso. Não o advogado. O advogado, ele orienta, tá? O advogado, ele defende. Nossa função principal é defender com raça, com coragem. A advocacia não é profissão de covardes. A advocacia é uma profissão de quem tem coragem, homens e mulheres corajosos, tá? Então, eu vou estar lá, vou na terça-feira de manhã, porque vários clientes da GAS querem falar comigo, querem me encontrar, então eu quero escutar dessas pessoas, aprender, né? Eu estou indo lá para aprender com esses clientes, né? Com alguns consultores, eles querem falar comigo, tá? Para que eu possa primeiro respirar o ar da cidade, me condicionar para no dia 27 às 10 da manhã, em ponto, né? É o que eu espero, né? Eu comece a participar junto com o colega Artêmio, que está aqui na live, né? Tomara que esteja, não sei se ele já saiu, é porque eu não estou vendo mais os negocinhos passando. Então, é isso, meus queridos, tá? Para não tomar muito tempo de vocês, essa livezinha aí, tá? Para deixar vocês ligados, tá? Estou me preparando, claro. Estou dando uma olhada nas opiniões. Agora não adianta muita coisa técnica, muita gente ligando para o meu escritório de Niterói, daqui de Cabo Frio, para todos os nossos contatos, querendo explicar alguma coisa. Pode escrever, por favor, que eu estou lendo. Eu sou um homem de leitura. Eu estou lendo, pego, leio, entendeu? Então, para a gente poder realmente me munir de coisas para eu poder chegar lá e falar. Não é fácil. É muito mais fácil criticar. É muito mais fácil dizer que é ilegal. Tá? Defender é mais difícil. Tá? A posição do Ministério Público Federal e daqueles que dizem que é uma pirâmide, é uma coisa mais complexa do que pirâmide, parece ser um ato mais fácil. Tá? Defender essa posição de que não é, primeiro porque não tem a sentença penal condenatória transitada e julgada dizendo que é. Então, se não tem sentença penal condenatória transitada e julgada dizendo que é, não é ainda. Então, quem diz que é pura opinião. Tá? Opinião protegida pela Constituição, amém, tá? Mas a função é da magistratura falar depois de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Isso eu acho que essa frase vai ficar na ponta da língua de todo mundo, tá? Aí sim nós temos uma caracterização do crime que estiver naquela sentença transitada em julgados, quer dizer, na última instância, tá? Podem ir mandando mensagem com sugestões para a audiência pública, é um ato importantíssimo, tá? Queremos o Gladson solto, queremos, tá, a defesa na ação criminal, queremos a liberação dos nossos recursos na ação de sequestro penal que está indevidamente, ilegalmente e inconstitucionalmente em segredo de justiça, porque o dinheiro que está lá é meu e seu, tá? Então nós temos o direito de ver quanto tem penhorado, quanto tem bloqueado. O Ministério Público vendeu os bitcoins?
Teve autorização do Conselho Nacional do Ministério Público. Eles venderam os bitcoins? Se venderam os bitcoins, já tivemos um prejuízo de cerca de 70 milhões de reais na valorização. 70 milhões meu e seu. Quantos contratos poderiam ser devolvidos com 70 milhões? Então nós temos que ser chamados a essa discussão no processo de sequestro penal, porque nós queremos o nosso dinheiro, porque aquele dinheiro que está lá é nosso, não é deles. O dinheiro deles é o que vem de pagamento da União Federal, porque a gente está falando de um órgão federal, Justiça Federal, Ministério Público. Mas aquele dinheiro que está bloqueado na ação de sequestro penal é nosso. Nós queremos acesso a informações sobre ele. Nós temos esse direito. Temos que brigar. Só que a ação civil, a audiência pública não é para tratar disso. É para tratar da coisa maior, da regulamentação. Mas nós vamos tocar nesse assunto, porque é necessário. 300 mil famílias, falam 300 mil clientes, mas não são, multiplica, porque são 300 mil famílias prejudicadas no Brasil inteiro e exterior, por uma empresa que tem dinheiro, por uma empresa que nunca foi notificado. Vem aqui, vem falar com a gente. O estado da Paraíba está na vanguarda, ensinando pra gente como é que se faz. Vem primeiro e prova. Não é mata primeiro e pergunta o nome depois. Porque o que está acontecendo com a GAS é o poder público matando primeiro e perguntando o nome depois. Não pode, devido ao processo legal. Intima, vem. Clientes continuam recebendo, que estão recebendo. Outra coisa é a empresa que dá um golpe. Some e não paga ninguém. Esse cara tem que ir preso mesmo. Outra coisa é a empresa que está pagando. E mesmo depois da prisão, ficou 20 dias pagando. Isso é outra coisa. A empresa é ilegal. Tá bom. Tá bom. É princípio da adivinhação, que também não é regulamentado. Então, o cara que quer adivinhar tem que ser preso também, pelo princípio da adivinhação que não é regulamentado. Então, o que a gente precisa é de um devido processo legal. O processo é: a empresa é ilegal? Vai estar pagando todo mundo? Alguém está reclamando? Tem boletim de ocorrência? Não tem, porque senão a empresa já tinha divulgado. Tem boletim de ocorrência? Não tem. Notifica a empresa, vem, me diz aí o que vocês estão fazendo. E os clientes recebendo. Porque no fundo, nós clientes fomos os gigantescos prejudicados. Ninguém está em nossa defesa. Nós estamos na nossa defesa própria. Eu e você estamos nos autodefendendo, porque ninguém está em nossa defesa. Porque quem deveria estar em nossa defesa, que é o Ministério Público Federal, né? Calma aí, a empresa é ilegal, parou de pagar, vem, você está prejudicando os clientes. Parou de pagar, vem, você está prejudicando os clientes. Não parou de pagar, intima, vem para provar a legalidade das operações, devido ao processo legal. Só que o que fizeram? Bum, mataram o primeiro. Qual é o seu nome? Né? Fazendo esse jargão aí de situações de ilegalidade que conhece. Então isso não pode acontecer, isso não é o devido processo legal. Nenhum advogado pode ou deve concordar com isso. Pode entender que a empresa é ilegal, mas ela não estava lesando ninguém, portanto tinha que ser intimada. E isso tem que ser falado para o Brasil inteiro. Nós não podemos ficar calados, cada um de nós temos que falar, cada um na sua especialidade, no seu direito constitucional de opinião. Por isso eu vou estar lá nessa audiência pública, porque eu tenho que falar aos quatro cantos. Lá estão os nossos representantes, tá? Nacionais, são aqueles que criam as leis. Então nós precisamos falar sobre isso. Por quê? Porque nós temos direito de falar. Então eu vou estar lá representando todos aqueles que falaram assim: doutor, você me representa como cliente lesado pela empresa? Não fomos lesados pela empresa. Lesados pela justiça? Também não. Fomos lesados por uma situação, tá? Que aconteceu. Então nós precisamos estar unidos, ok? Audiência pública vai ser pela internet, tá? Todo mundo vai poder assistir. Eu vou dar como que vai ser, se tem senha, entendeu? Alguma coisa, ok? Tá? Na segunda-feira eu vou voltar a falar sobre isso, dar mais detalhes, porque eu estou sendo orientado por uma cliente da GAS
que é funcionária, tá? Funcionária da Câmara Federal, ok? Então, gente, ninguém solta a mão de ninguém, juntos somos mais fortes, e você e eu temos direito.